vamos agora para a nossa reunião com convidados. Quero saudar e convidar a sentar conosco aqui na mesa, primeiramente, a senhora Letícia Moraes Torres, da Metro BH. Seja bem-vinda, senhora Letícia. Metro BH, nossa, desculpa. Senhora Letícia, seja bem-vinda, obrigado. Senhora Bianca Gonçalves Lara, superintendente do transporte intermunicipal e metropolitano da CEINFRA, Governo do Estado. Senhor Sérgio Luiz Ribeiro de Carvalho, que está representando a SUMOB. O senhor Sérgio está remoto ou está aqui presencial? Está aqui, né? Ah, não. Então. Seja bem-vindo. Ah, ok. Aqui, ó, pode ser aqui, ó. Sente-se do lado de cá. Fica pertinho. Registro a presença do senhor Aguinaldo Diniz, que é assessor parlamentar do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. Seja bem-vindo também. Saúdo também aqui na plateia o nosso amigo Pablo, que foi do gabinete do vereador Nicolas. Também o senhor Mariel, que está aqui presente, que foi uma das pessoas que pautou essa... Obrigado, Miltinho. Essa reunião. E a imprensa que está presente, todos os demais presentes, eu agradeço a participação. Bem, só antes da gente começar, até para pautar aqui todos os vereadores, trata-se de uma reunião com convidados, né? O objetivo específico dessa reunião é que se detalhe e se mostre o projeto. A população do Barreiro quer entender onde passa, onde que vai ser a estação, se vai ter desapropriação, se tem algum lugar que tem dificuldades técnicas. O objetivo aqui é um espaço que vocês consigam mostrar mais o projeto. A gente não está aqui para fazer propaganda, né, entre aspas, do metrô. Não estamos aqui para discutir se deveria ou não deveria ter sido feita privatização do metrô. Essa parte está superada. A reunião é uma reunião técnica. E aí, como dinâmica nossa dos vereadores, eu sugiro que a gente primeiro veja a apresentação e aí quem quiser fazer perguntas, ou vai anotando, ou a gente sinaliza na hora, a gente vai conduzir para que seja da melhor forma. O principal objetivo é esse, é conhecer e entender detalhadamente o que é a linha 2 do metrô. Muitas pessoas nos contactaram assim que a imprensa noticiou, e então eu tenho certeza que tem vários moradores da região do Barreiro que estão acompanhando e prestando atenção nessa audiência, assim como já deixo informado que ela vai ficar disponível gravada nos nossos canais da Câmara, tanto no site quanto também no canal do YouTube, né? Então, certamente vocês trouxeram uma apresentação, já está na mão do pessoal aí? Ah, então ótimo. Bem, então vou começar a reunião, vou abrir rapidamente a palavra para todos os vereadores para darem boas-vindas e, na sequência, eu vou passar a palavra para a senhora Letícia. Então, quem vai ser o primeiro? Somente agradecer a todos os convidados, a todos que foram convidados para essa audiência pública, e vamos ouvir cada um dos convidados pertinente ao assunto, né, que é a implantação da linha 2 do metrô, e depois nós vamos, na conclusão, dar o nosso parecer. Agradeço desde já a todos, tá bom? Boa tarde. Obrigado, Fernando Luiz. Eu vou passar a palavra para o vereador Juliano Lopes. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É uma satisfação trazer esse tema aqui para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Queria agradecer a presença da SUMOB também, importante. Agradecer a presença da Letícia. Eu estive na BH Metrô já por 2 vezes. Estive com o senhor Guilherme Martins a primeira vez para conhecer o projeto do Ramal 2 Barreiro, há mais ou menos 7 meses atrás. E há mais ou menos 2 meses atrás eu estive também numa reunião juntamente com a Valorec, para saber em relação ao traçado do metrô do Barreiro Calafate, que iria pegar um pedaço da empresa, enfim. Esse tema é muito importante ser debatido aqui na Câmara Municipal, mas dizer totalmente a favor, né, no meu caso, da privatização desse ramal, que é um sonho da região do Barreiro, que é um sonho que a gente sonha praticamente há quase 40 anos, uma região que tem 300 mil habitantes, uma região que faz divisa com Contagem, que faz divisa com Ibirité. Então, a gente sabe que no edital inicial a previsão é de 5 anos para a instalação
do ramal Barreiro, que fica ali na rua Alves da Silveira, a estação ali, logo próximo ao restaurante do Celcinho, mais ou menos uns 4 quarteirões para frente. E a gente sabe que a empresa BH Metrô tem interesse de realizar essa estação em 4 anos apenas. Havia alguns documentos parados na Prefeitura de Belo Horizonte, nós conseguimos movimentar, e graças a Deus, em relação à parte de Belo Horizonte, já está resolvida a parte burocrática. Eu já conheço todo o projeto, eu já conheço todo o traçado, aliás, que atende perfeitamente a nossa região, a Janaína está aqui também, mas parabenizar ao vereador Braulio, essa comissão, por trazer esse ramal Barreiro. No edital previsto para 5 anos, a empresa prometeu que iria realizar essa obra, no máximo em 4 anos possível, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a nossa região, porque o barreirense, Janaína está aqui, sabe o que eu estou falando, sonha com isso há várias décadas. E nós esperamos que, no máximo em 4 anos, seja inaugurado o ramal Barreiro Calafate. Então, obrigado pela presença. Eu vou acompanhar um pouco da apresentação, apesar de que já conhecer todo o traçado, já estive na empresa 2 vezes, volto a falar, mas a gente sabe que é uma empresa séria que pegou a administração do metrô do Barreiro, a mesma empresa que faz o metrô de São Paulo, tem experiência já em grandes obras, né, em grandes investimentos no Brasil e fora do Brasil também. E que bom, vereador Braulio, que nós estamos trazendo aqui, que a população do Barreiro clama por mais de 40 anos o tão sonhado ramal metrô Barreiro. Inclusive tem um bloco de carnaval que, se Deus quiser, ele vai continuar, mas se chama Esperando o Metrô. Esperando o Metrô vai continuar, porque o metrô vai chegar, tenho certeza, no máximo em 4 anos. Pode esperar, né? É melhor esperar, né, Juliano? Tá certo. Vereadora Janaína Cardoso. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, né, que estão aqui, se disponibilizaram a preocupar com a nossa região, que é o Barreiro. Vereador Braulio, é uma história antiga. Eu nasci ali, no bairro Santa Margarida, que a gente era chamada assim, né? Eles falavam, ali o Santa Margarida nunca vai chegar o metrô. E eu tenho certeza que agora, com a privatização da CBTU, com certeza essa obra tão sonhada por nós barreirenses, como, né, o Juliano bem sabe, vai sim acontecer. Quero dizer aqui que tem também um amigo meu aqui que nasceu e é criado e é morador do bairro Santa Margarida, a sua filha também está aqui, então quero agradecer a presença deles. E, Juliano, foi muito importante esse pensamento do Braulio, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem, não conhecem o projeto. E é importante a gente saber como isso vai acontecer, porque existem pessoas que estão querendo fazer reformas nas casas e não sabe se pode fazer, se pode fazer não, né? Se deve fazer ou se não deve, se vai ser tirado ali da sua moradia, como isso vai acontecer. Então, tudo isso é um movimento mesmo muito bacana e quero te parabenizar, Braulio, por essa audiência pública. Obrigado, vereadora Janaína Cardoso. Nosso papel aqui na Comissão de Mobilidade é justamente pegar esses temas que são tão importantes para a cidade e a gente dar essa visibilidade para a cidade. E todos vereadores que atuam no Barreiro acabam que precisam de ter essa informação detalhada para poder responder perguntas, às vezes até simples, né, que chegam a todo momento, e eu acho que isso é fundamental. Então, perfeito isso. Quero registrar a presença do vereador Henrique Braga, mas vou passar a palavra para o nosso vice-presidente, vereador Wesley Moreira. Parece que ele congelou na... Muito bem. Boa tarde, presidente. Me escuta bem, presidente? Agora sim, Wesley, pode falar. Beleza. Bom, boa tarde, nosso presidente, né? Na sua pessoa, cumprimento todos os vereadores que estão aí, todos os convidados. E falar do metrô do Barreiro, para nós... Vereador Wesley, o seu som tá caindo. Vê se você consegue um ponto com um sinal melhor aí para essa conexão. Tá. Vereador Henrique Braga, o senhor gostaria de fazer uma fala? Bem, na hora que o vereador Wesley restabelecer uma conexão melhor aqui, eu abro um espaço de fala para ele também. Vereador Wesley. Acho que agora melhorou aí, olha para você ver. Melhorou, não melhorou? Melhorou sim. Pode. Então a palavra está com o senhor. Não, no momento não. Então tá ok. Vamos lá. Show. Então vou falar então.
O que eu estava dizendo é o seguinte. Durante um bom tempo, sempre vinha um candidato a presidente da República, sempre aparecia um prefeito, sempre virava tema de campanha, né? E a esperança do barreirense era renovada. A gente não pode deixar aqui de enaltecer toda a bancada de deputado federal, né? De deputados federais que durante a presidência do nosso então presidente Jair Messias Bolsonaro fizeram toda essa pressão. Temos que falar, né, da coragem do presidente Bolsonaro de privatizar o metrô, do aporte de quase 2 bilhões que foram investidos para ter essa possibilidade da privatização. Evidentemente, reforçarmos aqui os quase 400 milhões que o governador Romeu Zema também colocou no chegar a essa realidade, né? Todos nós temos até medo, Juliano está aí, Janaína está aí, Henrique Braga está aí, todos nós tínhamos até medo de fazer qualquer anúncio sobre o metrô, mas hoje, realmente, desde José Sarney, né? Com coração em paz e com mais tranquilidade que o tão sonhado metrô do Barreiro está aí com seus trilhos bem próximo de chegar até nós, né? Evidentemente, isso passa por um processo de longo tempo e pela a privatização, que com certeza foi fundamental para que hoje nós pudéssemos aqui estar discutindo. E olha que maravilhoso, Janaína, Juliano, olha que maravilhoso, já podemos nesse momento ver o projeto, como que vai ser, como que vai funcionar, expectativa que daqui 4 anos, então, ou seja, eu tenho certeza que a população barreirense merece muito isso. Historicamente, nós somos bem abandonados quando se trata da questão de morte. Você tem move por lá de lá, tudo por lá de lá, e nós aqui da região do Barreiro sempre abandonados. E dessa vez nós estamos aqui, né, com o coração radiante, feliz, porque podemos falar, o metrô está chegando, né? Quem pulou carnaval durante muito tempo à espera do metrô, vamos pular o carnaval dentro do metrô agora. Então isso é muito bom, fico muito feliz. Parabéns, vereador Braulio, em estar chamando essa reunião agora especial. Isso é muito importante, né? Tem muita gente aí preocupada aí, minha casa vai sair, minha casa não vai sair. Então isso é muito bom. Então vamos lá, estou ansioso aí para ver o projeto também. Um forte abraço a todos. Obrigado, vereador Wesley. Teve uns momentos que a fala picou, mas a gente recebeu sua mensagem. Vereador Henrique Braga, o senhor gostaria de fazer uma fala? Bem, então vamos lá. Eu vou passar a palavra agora, então, para a senhora Letícia. Letícia, só para eu não errar. Moraes, normal. Letícia Moraes, da Metrô BH, né? A Letícia, que cuida das relações institucionais. Seja bem-vinda. Quando a senhora for falar, é só falar bem mais frontal para o microfone, que aí todo mundo que está online vai te escutar. E na hora que você quiser fazer a apresentação, basta você sinalizar que a consultoria, a assessoria já pega e coloca na tela, tá bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Deu para ouvir, né? Então tá bom. Boa tarde, primeiro aos cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte. Dizer que para nós, da Metrô BH, é uma satisfação estar presente nessa audiência. Na pessoa do senhor vereador Braulio Lara, gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, e principalmente os parlamentares dessa casa. Queria cumprimentar também a minha colega e representante do nosso poder concedente, a quem a gente deve toda a satisfação, e para todo cidadão mineiro também, da região metropolitana de Belo Horizonte. Cumprimentar também os jornalistas que estão aqui presentes. De novo, para nós é motivo de grande satisfação estar aqui para trazer notícia boa, né? Melhor ainda quando a gente vem para esse motivo. Vamos passar, então, para a apresentação. Enquanto isso, eu queria só fazer alguns esclarecimentos iniciais. A Metrô BH é uma empresa
concessionária do serviço público do transporte metroviário de passageiros da região metropolitana de Belo Horizonte. O nosso poder concedente, então, por competência legal, é o Estado de Minas Gerais. É a ele a quem a gente presta contas, a quem a gente diretamente aí tem uma subordinação, né? Ele é o dono, digamos assim, do serviço público. Nós somos meros prestadores. Serviço esse que a gente procura desempenhar todos os dias da melhor forma possível, agregando aí conhecimento, tecnologia. Veio um time de peso de fora para agregar esse conhecimento à antiga CBTU-MG, né? A Metro BH, ela é desse processo de transformação, como os vereadores já disseram, do processo de privatização da operação da CBTU-MG. Então, a gente foi um grupo, foi vencedor, então, de um leilão que ocorreu há quase um ano atrás, foi dia 22 de dezembro de 2022. Então, amanhã faz um ano que o leilão ocorreu, o leilão das ações. E desde o dia 24 de março, a gente assinou o contrato de concessão no dia 23 de março de 2023 e assumimos a concessão no dia 24 de março de 2023. Então, o nosso relógio começa a contar a partir dessa data. E todas as datas que eu disser aqui para vocês, a gente tem sempre marcos aí contando por meses e os anos, né, os 12 meses, sempre encerrando aí em 23 de março do ano subsequente, tá? Do ano correspondente, vamos dizer assim, tá? Eu vou passar rapidamente por alguns slides para a gente chegar rapidamente ao que interessa. Linha 2, Barreiro, né? Pode passar. Só alguns números aí. Acho que... Será que você consegue... Acho que eu dei uma desconfigurada, não foi? Isso. Bom, pode voltar no anterior, por favor. Hoje, o que a gente tem de patrimônio, né, e até então é o que a gente herdou da CBTU, são 35 composições. Dessas, a gente tem 25 trens modernizados, série 900, e 10 trens da série 1000, são trens mais modernos. Esses vão continuar conosco até o final da concessão. Os outros 25 serão substituídos por novas composições, que estão em processo de especificação para aquisição. E hoje nós temos 19 estações em operação. Estações essas que já estão em fase de modernização. As obras iniciaram esta semana. Pode passar, por favor? A gente realiza mais de 5.700 viagens mensais. O nosso trecho em operação são 28,1 quilômetros. Aí, ida e volta, nós vamos falar de 56,2. E a nossa operação funciona de 5h15 às 23 horas. Pode passar. Hoje nós transportamos mais de 100 mil passageiros por dia, com potencial para transportar muito mais. Pode passar também. E só algumas inovações aí que a gente trouxe, né, algumas melhorias já nesses primeiros meses de concessão, foi a implementação da bilhetagem digital. Até 31, na verdade, até o dia 15 de novembro, a gente operou com aquele bilhete físico ainda, que a gente só conseguia vender passagem com dinheiro mesmo, espécie. Hoje, com a implementação da bilhetagem digital, a gente consegue aí fazer pagamento na própria catraca, né, no próprio bloqueio, por aproximação do cartão, crédito, débito, pelo aplicativo BPay, aplicativo esse que a gente consegue, que qualquer usuário consegue ver o horário do trem, o horário que ele está chegando, o horário do próximo trem. Então, garante aí uma previsibilidade para o usuário. E o pagamento continua também nas bilheterias com dinheiro, quando essa for a única opção disponível para o usuário. E também implantamos aí o Wi-Fi em todas as estações e em todos os trens que estão em circulação. Bom, olhando aí para o futuro, né, que é o que interessa. Nós estamos implantando também a tecnologia semi-autônoma de segurança. O que significa isso? A gente consegue garantir mais previsibilidade na circulação dos trens, tá? A ideia aqui é diminuir cada vez mais o controle manual e passar para um controle automático. Vamos lá, próximo. Com relação à eficiência energética, vamos buscar e implantar também sistemas inovadores, com gestão eficiente de energia, incluindo o aproveitamento da carga gerada pela frenagem dos trens. Então, vamos tentar aí também uma operação mais verde. Outras ampliações da Metro BH, que a gente tem aí um prazo contratual, dentre as ampliações também temos aquisições, né?
Hoje, como eu disse, a gente tem 19 estações que vão de Vilarinho a Eldorado, ou de Eldorado a Vilarinho, é a nossa linha 1, hoje em operação, que tem mais de 28 quilômetros de extensão. E o que a gente tem previsto no contrato de execução pode passar, por favor? A revitalização aí de 10 dessas 19 estações até 2024. Nosso prazo contratual, na verdade, é março de 2025, tá? A gente tem tentado aí adiantar essas entregas. E as outras 9 estações até 2025. Além disso, na linha 1, nós vamos implantar a estação Novo Eldorado. Ela estende mais 1,6 quilômetros na via a partir de Eldorado. Passando, então, para a nossa querida e sonhada linha 2. A linha 2, ela vai abranger aí 90 bairros da região metropolitana de Belo Horizonte. Até 2028, a gente tem que implantar 10,5 quilômetros de via, além de 7 estações ao longo dessa linha. Nova Suíça, vamos pela ordem, né? Saindo ali de Calafate, vai ser implantada, então... Calafate é o ponto de conexão da Não, não. Entre Calafate e Gameleira, vai ser construída uma nova estação chamada Nova Suíça. Essa é a estação de integração. Entre Calafate e Gameleira, tá? Essa vai ser a estação de integração. Na sequência, após Nova Suíça, teremos a estação... Nós vamos passar por um vídeo, tá? A estação Amazonas, Nova Gameleira, Nova Sintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro. A previsão é que a gente consiga beneficiar aí 270 mil pessoas no total, diariamente. Aí um cronograma sintético da implantação da linha 2, tá? A gente tem aí serviços preliminares, a gente chama dos projetos funcionais, o que a gente já tem aí para entregar ainda em 2023, já entregamos, inclusive. Temos que entregar também projetos executivos das novas estações, contratar e implantar outras estações na linha 2. A implantação ela é faseada, tá? Então, algumas estações vão sendo implantadas, entregues até o final de 2025, outras até o final de 2026, outras até o final de 2027. Só te fazer uma pergunta. Pois não. Projeto executivo das novas estações, vocês têm que concluir até o final do primeiro semestre de 2024. Exato. Aqui, então, na verdade, é desenhar a estação. Uhum. Então, até então, vocês só tem a marcação de onde elas vão ser, Isso, etc. a gente tem a marcação e, vamos dizer assim, um conceito da estação. Tá? E aí, depois, o contrato para a implementação da linha 2, então, começa quase que ao final do primeiro semestre, início do segundo semestre do ano que vem. Isso, aguardando aí o período chuvoso. Tá? A projeção é essa. E aí, as obras, como aparece aí na próxima linha, né? A intenção é que elas iniciem ainda no primeiro semestre, aguardando o período chuvoso de 2024 encerrar, e vá até segundo semestre de 2027, no máximo. O cronograma prevê 2028, tá? Isso aí é proposta para a gente tentar adiantar. A gente entrega, então, as estações para comissionamento e, pelo contrato, a gente tem um prazo também de 2 anos para fazer a operação assistida. E aí, após 2 anos da entrega dessas estações e também de todos os sistemas necessários, a via permanente, rede aérea, energia, etc., a gente, após esses 2 anos da entrega de todo esse pacote, a gente vai estar, então, apto a fazer a operação comercial, sem mais ser operação assistida, digamos assim, tá? Mas, sim, a partir de 2028, teremos operação na linha 2, no máximo até 2028. Vamos passar o vídeo? Então, tá. Agora sim, o mapa, os senhores vão poder ver. Tem. Tá bom. Se der problema, eu passo no meu computador. Você está com o arquivo em pendrive ou e-mail? Drive? Como é que você... Que eu coloquei para ele? Pendrive. Uhum. Se precisar, só me passa. Ah, que pena. O nosso próprio notebook é só a gente pegar e logar. Bom, se quiser também passar, eu vou fazendo algumas falas ao longo do... Não tem problema, não.
enquanto eles estão montando, Letícia, me tira uma dúvida. Uma desses flashes que você passou lá atrás, logo no início, você mostrou que a empresa que foi ganhou a concessão, ela recebeu X de composição. Quantas composições que já estavam já em vigor na época? Há um ano atrás? São 35. 35. Aí você falou que tinham... Dessas 35, 25 já são considerados bens inservíveis, tá? Da concessão. A gente ainda consegue operar com eles, mas eles precisam ser substituídos e existe prazo para essa substituição. Tá. Quando você fala substituído, é porque a gente vê que aqui nunca teve metrô. Aqui era CBTU e agora privatizado. Aí a pergunta que eu faço, manter esses vagões, esses trens circulando com o logotipo metrô, a qualidade não vai ser eficiente, porque quando fala-se metrô é diferenciado. Tem um trem, Rio-São Paulo não funciona assim, ar-condicionado, Wi-Fi, enfim, é outro nível, né? Por isso, metrô, CBTU. Então aqui nunca houve metrô, aqui tem um logotipo metrô, mas é CBTU. Quando você fala fazer algumas remodelações, algumas melhoras para... Vai continuar esses vagões? Não. Aí você falou que vai vir novos vagões, mas já ampliado dentro do sistema de metrô, ou vai manter esse... Não, vereador. Olha, dos 35 trens que nós temos, 10 são mais modernos e já funcionam com ar-condicionado. Isso foi legado estilo da metrô, literalmente. Vamos dizer, estilo metrô. Estilo que o metrô merece. Na verdade, estilo que o usuário do metrô merece, com ar-condicionado, com uma melhor tecnologia. E desses 35, sobram 25 que vão ser substituídos ao longo da execução do cronograma previsto para a concessão. Esses trens vão ser descontinuados e substituídos por trens novos. Tá? E assim, o cumprimento ele tem que ser atestado por um verificador independente, nosso organismo de avaliação de conformidade. A CEINFRA vai também fiscalizar a execução desse contrato, vai verificar se os trens que a gente vai colocar em circulação após a aquisição estão em conformidade com o que foi especificado e com o que foi definido pelo contrato de concessão. Tá? Pode. Aí uma rápida passagem pela linha 1, que já está em operação. Essa é a estação Novo Eldorado. É a nova estação que será implantada na linha 1. Aí sim, a linha 2.
Vamos voltar lá na apresentação. Ô, Braulio. Presidente. Oi, vereador Wesley. Uai, acabou o vídeo? Acabou o vídeo. Ca- Travou pra você aí? Acabou não, ué. Não apareceu barreira aí. Eu fiquei aqui, Começou no barreiro, Wesley. Levou todo mundo do barreiro fiquei envolvente, pro Calafate. esperando chegar o barreiro aí pra me dar. Não chegou no barreiro, não. Eu não vi escrito assim, barreiro. Tá, Apareceu, não. Que Deixa são eu novos voltar trens, aqui. rapaz, são uma rápida, aí você ficou na estação, comeu mosca. O trem passou, Perdeu o trem. perdeu o trem, né? Olha, hein? Essa apresentação aqui? Então tá bom, desculpe. Não, tranquilo. É porque Pedi o deve ter metrô, mas travado aí, eu vi- Wesley. Eu vi escrito Amazônia, Nova Centro, Ferrugem. Eu fiquei esperando chegar o barreiro. Wesley, a estação Ferrugem tem, mas o do Barreiro é antes da Ferrugem. Entendeu? Passou sim, pode ficar tranquilo, viu? Eu e a Janaína estou tomando conta aqui do metrô aqui. Valeu. Nós vamos voltar pro PowerPoint seu, certo? Tá, então peraí que eu vou ativar já. Estava aqui, né? Agora vem pra cá. Pode ir. Bom, além das aquisições que a gente já apresentou e das construções aí da linha 2 e também reformas de estações, a gente também tem uma série de aquisições aí de veículos e equipamentos. Toda essa lista está prevista em contrato para a gente ter uma estrutura condizente e à altura da necessidade do nosso usuário e para fazer um bom atendimento e uma boa prestação do serviço público. Essas entregas estão previstas aí, as compras se iniciam em 2024, mas as entregas elas são faseadas de 12, 24 e 36 meses, cumprindo os prazos contratuais. Pode passar, acho que é o último. Imagina. Aí, respondendo à sua pergunta, vereador, a partir de 2027 está prevista a chegada de 24 novos trens, cumprindo a previsão do contrato, a obrigação contratual de adquirir
24 novos trens até 2028. E a gente vai estar prevendo entregar antes, tá? A gente vai antecipar a aquisição desses trens e a Só uma pergunta. entrega. O nosso sistema hoje ele é de trem metropolitano e a gente chama de metrô. A gente queria entender se os novos equipamentos que estão chegando vão compatibilizar com o estilo antigo ou se de fato vai haver uma modernização para metrô no padrão que é utilizado em São Paulo, por exemplo. Metrô, né? Então, esses trens metropolitanos antigos vão ser aposentados. Descontinuados. Ok. Tá? Próximo slide. Já é finalização. Isso. Na verdade, agora, só trazendo mais alguns esclarecimentos, acho que algumas perguntas aí que foram apresentadas no início da reunião, não perguntas, né, mas a pauta foi apresentada com relação à questão das desocupações, né? A gente já fez um trabalho de identificação de algumas ocupações em torno, né, ao longo da nossa via permanente aí, da linha 2. Foram identificadas 250 edificações. Essas edificações já passaram pelo processo de selagem e as famílias vão ser contratadas a partir do ano que vem para que a gente possa, então, cumprir também uma obrigação contratual de fazer a devida negociação e indenização. Tudo vai correr por conta da concessionária, tá? A metodologia que nós estamos utilizando para indenização dessas famílias que ocupam terrenos ao longo da faixa de domínio da linha 2, a gente tem usado a resolução 52 do Conselho Municipal de Educação. Educação é ótimo, né? De habitação. Na verdade, a ideia é a gente estar o mais compatível possível com o que determina a legislação do município. Então, essa é a nossa ideia. Com relação às desapropriações... Deixa eu fazer uma pergunta. E como que a gente sabe quem são essas 250 famílias? Eles vão publicar, vai sair em algum local, até mesmo porque, para a gente informar, por quê? Vou te falar a verdade. Muitas pessoas me procuram e falam assim, Janaína, minha casa vai ser ou não? Todas as famílias que vão passar pelo processo de desocupação já estão contratadas. Já sabem. Verdade, já sabem. Eu entendo o que a vereadora quer falar. Eu estive lá, igual disse com o Guilherme. Na verdade, no Barreiro não vai haver praticamente nenhuma desapropriação. Lá a estação era eu não sei explicar, tecnicamente eram 2 linhas, apenas uma, e com essa mudança, apenas isso. Então, lá no bairro Santa Margarida, não haverá desapropriação. O que eu entendi é que será algumas desapropriações que as pessoas ocuparam o espaço da linha 2 toda. Né? Essas pessoas invadiram a linha férrea e aí elas serão desapropriadas, né? E alojadas em outro local. Então, Janaína, só para você ficar tranquila, em relação ao bairro Santa Margarida, não haverá nenhuma desapropriação para a construção da estação Barreiro. Isso. Tentando ser um pouco mais clara, a gente iniciou agora o processo de desocupação, quando ocorre ocupação irregular na via, né? O que algumas pessoas chamam de invasão, enfim. Então, esse processo iniciou, a gente já está caminhando aí para a fase de negociação para a gente indenizar. Então, nós não estamos falando porque tem um comércio ali, porque tem um comércio ali muito grande, e aí essas pessoas ficaram preocupadíssimas, né? Então, ali na Universal, ali onde tem a igreja Universal, não vai, ali não vai. E outra coisa boa também, que será feita, se eu estiver falando com um tipo de mentira aqui, haverá a Estação Barreiro, haverá uma passarela ligando a Estação Barreiro ao Via Shopping, juntamente ao terminal BH Bus, para deslocamento dessas pessoas. Pois eu queria propor, Letícia, se for possível, como eu vi aqui... Falando sobre desapropriação, isso tudo aconteceu devido à incompetência da CBTU no passado. A CBTU, só para vocês entenderem, havia uma folha de pagamento de 9... Se eu estiver falando alguma coisa aqui, por favor, me desminta, Letícia. 9 milhões que a CBTU pagava por mês do dinheiro do metrô de BH, de Belo Horizonte. Ela pagava 9 milhões de funcionários, seguranças privados, e esses seguranças privados, 210 não estavam em Belo Horizonte. Você sabe o que eu estou falando, esses seguranças privados estavam fazendo serviços na cidade do Rio de Janeiro, pago pelo metrô de Belo Horizonte. E essa desapropriação que está acontecendo foi também incompetência da CBTU, que, quando iniciou a linha 2, deixou que as pessoas ocupassem as linhas de trem, né, as linhas que iriam passar o metrô, e agora elas estão sendo desocupadas. Então, assim, para mostrar que, na minha opinião, sou completamente a favor da privatização do metrô,
sou completamente a favor, porque, infelizmente, o governo não deu conta do metrô de BH, já se passaram vários presidentes aí, e até que, enfim, chegou essa privatização do metrô. É por isso que eu falo que a privatização do metrô de Belo Horizonte vai acontecer, já aconteceu, e em 4 anos o Barreiro terá a sua estação. Excelente. Letícia, eu gostaria de fazer uma proposta de como a gente conduzir essa parte. O vídeo é um vídeo excelente, sensacional. A gente poderia percorrer e ir pausando o vídeo em cada uma das estações da linha 2, e aí você vai fazendo os comentários, como os vereadores conhecem a região, e a gente vai fazendo perguntas praticamente segmentadas ao longo da via. Nós temos pessoas que vieram do Barreiro para participar conosco aqui e que vão também querer fazer perguntas, aí eu vou depois passar o microfone para a plateia, mas assim, só para a gente ir esclarecendo, em cima da linha. Pode ser assim? Vereador, eu só preciso deixar claro que essa é um traçado conceitual. Claro, conceitual. Né? Nós todos sabemos contrato, disso. Então, eu não vou conseguir trazer para vocês assim, especificações mínimas. Não, fique tranquila, Letícia. Mas da talvez. Estação, da plataforma, etc. Mas fica tranquila nesse Uma ideia, sentido, né? mas eu acho que é legal da gente. Que as perguntas que foram feitas podem nortear, inclusive, Tá. vocês mesmos na questão. Pô, às vezes uma informação pode sair aqui que não estava no radar. Tá Eu bom. acho que ela é importante. Podemos fazer assim? Só para que não fique Podemos faltando tentar? uma informação, podemos sim. Eu estava falando sobre o processo de desocupação. Agora vamos falar de desapropriação, quando a pessoa tem a titularidade do imóvel e aí ela é desapropriada. Esse processo de desapropriação ainda não foi iniciado. A gente ainda não tem o mapeamento, porque a gente precisa ter o projeto aprovado para definir se vai afetar alguma propriedade ou não. Tá? A princípio, são pouquíssimas, não há com que se preocupar, são pouquíssimas, e todo o processo será feito sem atropelos, sem soluços, sem confusão. Tá? A gente está organizando, planejando, vamos seguir o cronograma, vamos respeitar as famílias, respeitar os usuários, e o nosso poder concedente, o Estado de Minas Gerais, vai participar ativamente, até porque ele também tem uma obrigação contratual para a gente promover aí esse processo de desapropriação. Tá? Mas a ideia é impactar o mínimo possível aqueles que têm a propriedade. Ou seja, Seus passar o bens metrô imóveis. onde já era para ter passado há muito tempo. Exatamente. Vereador Braulio, eu quero pedir licença da reunião, eu tenho um outro compromisso, parabenizar pela audiência pública. Obrigado, Letícia. Dê um abraço lá para o Guilherme Martins, e muito bom te vê-la aqui na Câmara Municipal, e parabéns a essa comissão por trazer um debate tão importante aqui em relação ao metrô. Obrigado, boa reunião para vocês. Obrigado, vereador Juliano Lopes. Então, vamos lá. Vou compartilhar novamente a tela. Até mais. Vou compartilhar aqui. Compartilhamento. Tela cheia. Mas de qualquer forma já está público. Já está tudo gravado na tela. Tá. Pode, claro. Tá. Então aqui, Letícia. Vamos startar aqui, então, do trecho que começa aqui o vídeo falar da linha 2. Deixa eu tirar essa trem na frente aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. Implementação da linha 2. O Barreiro lá. Ok. Então vamos lá. Primeira estação. Opa, pause. É que o som tá de lado. Na verdade, Vamos lá. A estação do Via Shopping. Então a gente está do lado de uma estação que é do MOVE e lá já tem linha, né? Passando por lá. Então essa estrutura. Não, mas o trem continua passando lá. Isso. Lá a gente tem uma obrigação contratual, juntamente com a MRS, no contrato de concessão dela também existe essa obrigação da gente construir uma solução consensual para as duas concessionárias, para que os dois possam operar aí em harmonia, tá? A gente tem prazo para finalizar essa definição da solução de engenharia, mas a obrigação é que os dois
as duas concessionárias convivam bem aí nessa área. Assim como ao longo de todo o trecho da linha 2. Vocês vão poder ver, é o trecho de cargas, que de Nova Suíça até Ferrugem opera a VLI. De Ferrugem em diante opera a MRS. Então a gente vai promover aí essa boa convivência entre todas as concessionárias, tá? Mas o tempo todo é o trecho da linha de cargas. Uma outra pergunta também, entenda as perguntas simplesmente como pontos, né, que podem surtir reflexões caso você não queira dar alguma informação, porque ainda não tem detalhamento. Tá bem. Mas a gente tem no Via Shopping do Barreiro a operação da estação, né, digamos assim. E integrações com o sistema metropolitano, o sistema regional de ônibus e tudo, já são conversas reais em cima disso que a gente está vendo? O rearranjo, por exemplo, da própria questão das linhas de ônibus, já existe conversa disso com o município de Belo Horizonte? Essa parte eu vou deixar para a apresentação da Bianca, tá? Nossa colega do nosso poder concedente aí, do governo do Estado, representando o governo do Estado. Ótimo. Eu acho que ela tem aí, o poder concedente é quem tem, né, a competência legal e mais propriedade mesmo para tratar dessa questão das integrações, tá? Então, ótimo. Que essa fica boa para a Sumob também falar, né? Não sei se tem alguma informação que você gostaria de somar, mas é sempre importante a gente já trazer essas reflexões em cima de projeto, porque, afinal de contas, a gente não precisa de esperar 2028 para começar a falar disso. Até porque a licitação, a concessão de ônibus em Belo Horizonte encerra em 28. E um erro que a cidade não pode cometer é chegar em 2028 sem saber o que fazer e replicar o mesmo modelo. Então, a gente está sempre pontuando isso, porque projeto é projeto. A gente tem que fazer isso na hora certa. E, com todo o desenvolvimento da linha 2, muito do que os eixos trocais do MOV faz pode ser colocado para cima do metrô. E isso é uma discussão importante. Aliás, o primeiro projeto BHBus pensava no metrô como articulador, de fato, né, do sistema de mobilidade da cidade. E isso foi abandonado e a gente precisa de voltar esse debate, essa discussão. Okay? Bem, alguma outra pergunta aqui em cima da estação do Via Shopping, gente? Aí já jogo para os presentes, se alguém quiser fazer alguma pergunta específica aqui. Acho que vai ter que ser meio que no esquema de levantar a mão, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, porque eu vou rodar o vídeo e vou parar em toda a estação aqui. Ok? Então vamos seguir. Demorou. Ué. Manivela aqui. O trem travou. O Fernando está aqui do meu lado e viu que... Ixi, Maria, peraí. Não, era para dar play e tinha que funcionar. Não, já está reproduzindo. Vamos ver, agora ele destravou. Ferrugem. Peraí, gente. Só voltar um pouco. É porque o áudio tá vindo aqui, eu achei que estava travado. Desculpa, peraí, vou voltar um pouquinho. Mais um pedaço. Agora eu destravei. Aí trava. Parou. Ótimo. Microfone, Janaína. Ali você está no bairro das Indústrias. O Ferrugem é no bairro das Indústrias. O que eu gostaria de saber? Ali você tem um espaço de lazer. Esse espaço de lazer, todos os lugares que você ocupar, que for de lazer da comunidade, ele vai ser colocado em outro? Tipo isso? Isso eu não vou saber te responder, tá? Eu vou levar essa pergunta e te respondo na sequência como esclarecimento, tá bom? Aí é bem no limite com contagem. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Então, senhor Mariel.
Som, teste. Não ligou ainda não. Pera, o técnico não está vindo aí, peraí. Fica o microfone do sem fio ali da plateia. Pede para ele sentar. Mariel, sente-se, por Senta aqui, favor, senta. aqui na mesa, é mais prático. Que aí já entra funcionando. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Letícia. A senhora hoje falou aqui que ainda não tem uma data de disponibilizar o traçado, né? Porque ainda precisa da aprovação do projeto, correto? Saberia precisar quando que isso vai ser? Porque deixa eu até te explicar o que está acontecendo lá no Barreiro e aproveitar aqui a presença dos vereadores. Eu fui procurado por alguns moradores de lá e, por causa dessa falta de informação, está ocorrendo uma grande corrida imobiliária, uma especulação imobiliária na região. E as pessoas querem saber se o imóvel delas vai ser desapropriado, se elas vão ser desocupadas, né? Então, quando que isso vai acontecer? Até para trazer essa serenidade e essa calma para a população de Belo Horizonte, especialmente ali a região do Barreiro. Primeiramente, obrigada pela pergunta. Primeiramente, seria irresponsável da nossa parte divulgar um projeto que ainda não está aprovado, né? A gente gera aí uma expectativa e uma situação até de ansiedade em pessoas que talvez não deveria ter gerado. Então, a gente vai, como eu disse, nós vamos fazer isso com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, para impactar negativamente o mínimo possível. A gente encaminhou uma primeira proposta de projeto funcional da via permanente, da rede aérea também, que vai ser implantada ao longo de todos os 10 quilômetros da linha 2, e junto disso a proposta de implantação de 2 estações. São as 2 primeiras, tá? Nova Suíça e Amazonas. Barreiro ainda não está pronta. Barreiro tem, como eu disse, a questão da solução de convívio com o pátio da MRS. A gente tem um prazo contratual para construir essa proposta e essa solução de convívio, tá? Essa proposta, ela ainda está em fase de elaboração, essa de Barreiro. Ela não foi sequer encaminhada ainda para o poder concedente, porque, na verdade, a gente vai discutir conjuntamente. Pelo contrato, a gente tem a obrigação de colocar na mesa a CEINFRA, representando o Estado, a NTT, que é a representante da União no poder concedente do transporte de cargas, e a MRS e nós, enquanto concessionárias aqui do metrô, da região metropolitana de Belo Horizonte. Essa construção, essa solução, então, ela vai ser construída a 4 mãos, de novo, visando o menor impacto possível na população, que a gente quer, na verdade, gerar benefício. Tá? Então, por enquanto, qualquer notícia que tiver ali na região de Barreiro é mera especulação. Ok? E pelo que eu percebi também, está se aproveitando o leito, né, das vias férreas que já existem. Então, não cria, teoricamente, uma expansão da área. Não tem que aumentar a faixa de domínio da ferrovia. E né? a proposta, na verdade, a gente pode ser que haja aí vamos de novo. A gente precisa construir a nossa linha, né? Mas aproveitando o traçado. Aparentemente, há espaço para tudo, tá? Aparentemente. Pode ser que tenha aí um ou outro impacto, mas, na verdade, o que a gente já viu de impacto são nas desocupações, porque aí invadiram a faixa de domínio. Aí é outra questão, né? Então, a gente ainda não visualizou a necessidade de alargamento aí dessa expansão aí da faixa de domínio, né? E que impacte aí em desapropriações. Mas, de novo, a solução de Barreiro é uma solução mais complexa, porque já há uma concessionária atuando ali com o seu pátio administrativo, não é de manutenção, acho que é uma área administrativa e de manobra da MRS. Vamos fazer para impactar o mínimo possível a MRS, que já estava lá, em respeito à concessão que ela já possui, mas também em respeito ao nosso usuário, a gente precisa chegar num consenso. Ok?
Obrigado. Vamos seguir, então. Paramos agora lá no Vista Alegre. Ali é uma região também que a gente já teve reportes, inclusive, também de muito problema, de jogarem coisas na linha e etc. e tal. E ali é muito adensado dos lados, né? Tem alguma observação para esse local? Não, aí, dependendo da forma como o projeto for aprovado, talvez a gente precise fazer algumas desapropriações. Tá? Ok. Porque tanto a parte de cima quanto de baixo, aparentemente, é a parte formal da cidade. Exatamente. Não é isso? Uhum. Ok. Alguém gostaria de fazer uma pergunta no Vista Alegre? Ricardo. Ricardo, é só você vir aqui à mesa. Pode usar esse microfone aqui, ó. Mas, de novo, tá? O projeto de Vista Alegre também não está Ainda finalizado. Não, então, está claríssimo. tudo é mera especulação, né? Claro. Assim, a gente não... Mas o Ricardo, grande liderança da região ali, na parte não só do Cabana, Vista Alegre, Mar de Gertrudes, né, Ricardo? E sempre viu ali próximo da linha, né? O campo próximo da linha, as demandas da população. Então, fica à vontade, Ricardo. Obrigado, Braulio, a quem eu cumprimento a todos aí, na pessoa do Braulio, o vereador Braulio. A pergunta, ali existe uma situação e uma sensação de desinformação dos moradores, tanto do Vista Alegre, quanto da próxima estação, em relação à desocupação, porque é uma área muito adensada por ocupações. Então, vai ter uma vertente diferente de desapropriação e pela necessidade de expansão, pela via aérea. E a gente gostaria de saber, os moradores gostariam de saber se existe um canal de comunicação, um grupo de comunicação com a concessionária, se pode dar sequência para participar das decisões, e tem muito receio de uma desocupação forçada. A pergunta é essa, se tem algum planejamento. Obrigado, Bruno. Obrigado, senhor Ricardo. Senhora Letícia. Ok. Desocupação, de novo, né? São áreas que foram ocupadas de forma irregular na nossa faixa de domínio. Então, se for identificada alguma ocupação, na verdade, ela já foi identificada, as famílias, né, as edificações já foram identificadas, como eu disse, algo em torno de 250. Essas construções já estão seladas, já estão em fase de, né, já foram demarcadas e finalizadas, e agora a gente já está em fase de negociação. Não vamos fazer de forma truculenta, nós vamos negociar, nós vamos conversar e nós vamos seguir a legislação. Ok? Maravilha. Vamos seguir, então. Antes de seguir, só uma observação também que vai para a Sumob, tá, senhor Sérgio? Já vou passando aí para... ali na região do Vista Alegre, por exemplo, né, a gente já tem que pensar no sistema dos ônibus integrando com esse posicionamento de uma nova estação. Não adianta você só colocar a unidade do metrô, sendo que a lógica dos ônibus está toda escoando para o outro lado, né? Então, a gente tem que conseguir fazer uma coisa conversar com a outra. Então, já é um para-casa aí para a BH Trans, Sumob, já começar a desenvolver. É logística, é integração. Vamos seguir, então. Próxima estação, Nova Sintra. Aí a gente já está ali mais perto da região do cemitério. Deixa eu ver aqui se é. É isso mesmo, né? Do Parque da Colina, está bem pertinho. Essa região tem alguma observação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui está bem próximo daquele acesso, né? Posso falar uma coisa? Pode falar. Eu esqueci seu nome, Letícia. desculpa. Letícia, eu acho que um dos cuidados, né, que você pode levar é a questão das áreas que as pessoas usam, às vezes para jogar uma bola, às vezes para fazer, né, por estar ali, para a própria comunidade não perder isso. Porque isso é muito importante, porque a nossa cidade ela é muito carente desses espaços livres e tudo. Então, como eu vi, o que for lazer, se você puder, né, levar esse questionamento para a gente, tudo bem, pode até, né, ocupar o espaço, mas ter o cuidado de refazê-lo em outro local próximo.
Só? Ok, já vou anotar. Obrigado, aqui, vereadora Janaína. Então, Nova Sintra, vamos seguir em frente. Estação Nova Gameleira. Aí agora a gente já está lá bem mais perto da... Ali a parte do que tem o Detran, né? Do outro lado ali, essa região, certo? Vamos lá. Alguma pergunta, algum questionamento? Na verdade, como eram áreas que já tinha o trem passando ali, eu acho que talvez até essa assimilação vai ser bem mais natural, né? A questão é de como vai ser a implementação da estação em si, né? E, obviamente, já trazendo esse questionamento, a gente tem que botar uma estação sempre integrada às demais componentes do sistema de mobilidade da cidade. Então, Pegatrans e Somorb já podem realmente começar a estudar como que isso interfere para a gente ir remodelando as linhas para que o metrô realmente possa ser um eixo de conexão e a gente desafogue as demais vias. Porque senão você vai ter o metrô passando de um lado e a Tereza Cristina, por exemplo, entupida do outro, com um monte de ônibus fazendo o mesmo origem e destino. Não faz sentido, né? Se a gente precisa de otimizar a cidade, a gente tem que otimizar observando, obviamente, a potencialização máxima do metrô, né? Alguma questão na Nova Gameleira, gente? Como é que ficam as passagens de pedestre atuais, algumas coisas nesse sentido, visto que pode haver um aumento de volume de pedestres? Pensa-se nisso? Na verdade, todas aquelas passarelas e construções aí específicas no entorno que foram identificadas na modelagem da concessão e que tiverem como obrigações contratuais a construção delas por parte da concessionária, nós vamos construir. Tá. Mas tem isso enumerado? A gente consegue detalhar nesse nível? Algumas sim. Algumas sim? Tá. Pode seguir? Vamos lá, Estação Amazonas. Aqui a gente está bem pertinho da Amazonas, né? Nova Suíça ali, não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Isso, ela aproxima bem a FUNED, ali a sede da FUNED, Parque de Exposições, ela vai ficar bem próxima da Estação Gameleira. Então, ela vai praticamente colar, é aquele lugar ali mesmo? É próximo daquela parte ou o metrô vai estar distante da Amazonas? Estou falando para o caminhamento de pedestre. Tá. Pensando assim, o cara vai vir de metrô para ir para o Cefete, por exemplo. Uhum. Ele vai ter que andar muito para chegar na Amazonas? Ou tá próximo mesmo, ou a gente está falando aqui nos 400, 500, 600 metros de distância? Nossa, eu não vou saber te precisar, vereador. Eu estou perguntando, é só assim, estou antecipando situações que podem surgir. Vou perguntar, a gente segue o vídeo. A gente segue o vídeo, se eu tiver a resposta até o final, já passo para os senhores. Eu vi que tem um campinho do outro lado ali, eu estou tentando me situar aqui pelo Google Maps também. Alguém quer... Gente, se alguém quiser fazer pergunta, o senhor também ali quer fazer uma pergunta. Por favor, só sentar aqui conosco. Senhor Valdir? Ah, então acertei. Tá vendo? Tudo bem, senhor Valdir? Seja bem-vindo. Obrigado. Pode fazer sua pergunta. Cumprimentar todo mundo aí, que está sendo um prazer para mim participar. Eu queria saber, mas pelo menos uma posição, porque vocês falaram aí que vai ter uma ligação do Via Shopping com a estação. Ela vai ficar imediatamente nas costas do Via Shopping, pelo que eu vi no vídeo, dá a impressão que está lá próximo da rua Mário Dufles. Aquilo ali é um posicionamento conceitual, né? Como eu disse anteriormente, a gente ainda não sabe precisar onde essa estação vai ficar, exatamente porque a gente tem que fazer uma construção conjunta com a outra concessionária, que é a MRS, que é a concessionária do transporte de cargas. Então, a gente ainda não consegue te dar aquela precisão, acho que
todo mundo está esperando ainda, né? Assim, Certo. tudo como eu disse, assim, tudo que eu disser te dando qualquer tipo de precisão é especulação. Pode ser que mude. Então, não vamos gerar ansiedade, expectativa em quem não... Mas de qualquer forma, eu vou falar aqui especificamente dessa possível estação Amazonas, né? Tá. Aparentemente, Amazonas é esse corredor aqui na frente, ó, esse prédio aqui, que é a esquina da Amazonas, digamos assim, ali no entroncamento do Nova Suíça. Quanto mais essa estação ficar próxima, de fato, da Amazonas, a gente abre as possibilidades de integração de todo o contingente de ônibus que está vindo na Amazonas e às vezes pode pegar e parar do lado de uma estação. Isso. Então, o movimento que vocês vão fazer do projeto é importantíssimo que ele não fique restrito só ao metrô. Se você vai partir por uma desapropriação muito mais complexa, a gente pode já tentar fazer uma desapropriação maior em termos municipais para já ter espaço para as conexões, tanto do sistema de mobilidade por ônibus e até uma das questões que eu gosto muito de trazer aqui na nossa comissão, a gente sempre que possível fala, que é o quê? A gente precisava de ter na cidade os bolsões de estacionamento. O modelo do Via Shopping, eu acho sensacional, o Shopping Estação, mas assim, era liberar coeficiente para todo mundo que quisesse chegar de carro, né, da microrregião e parar lá, colado na estação de metrô, seria sensacional. E hoje a gente dificulta isso. As estações de metrô, em vez de você poder realmente chegar próximo e parar seu carro, bicicleta ou qualquer coisa lá, a moto, a gente tem dificuldade de estacionamentos, os lotes do lado não foram preparados para isso. Então, assim, a minha provocação é que a gente já comece a pensar fora da casinha um pouquinho. Para quê? Para na hora que o projeto do metrô entrar, a gente conseguir conectar essas outras questões. Essa estação aí, por exemplo, ela está em frente ao Ceresp, ali Da Gameleira, o Ceresp da Gameleira. Só que ela tinha que estar um pouquinho mais para frente, concorda? Logo na frente tem uma estação, inclusive, que não tem utilidade nenhuma, que onde foi da Central do Brasil, né? De repente poderia. Mas bem que agora eu acho que eu entendi. Poderia ser transferido para lá, né? O corredor da Amazonas é esse aqui, ó. Aqui é o parque de exposições, né? Isso. Então tá. Isso, a Amazonas está... já recebi então a resposta tá pertinho. aqui. E realmente 20 é uma a 30 área bem metros, pouco... Tá? Beleza. A gente está aí na esquina. Lá já 30 tinha metros. iniciado uma construção de estação, Isso, não tinha? É a própria. É ela mesma. Tem um A gente esqueleto lá, não tem? Tem um esqueleto e a gente vai aproveitar exatamente aquela área. Olha, é hora da BH Trans fazer o projeto integrado com uma estação de ônibus, a gente ter como fazer um prédio, vereador Fernando Luiz, que tenha muita vaga para quem quiser ir para lá, para entrar no sistema de mobilidade de metrô, conseguir fazer com paz. Vai lá, seu Valdir. Outra pergunta sobre desapropriação na Avenida Afonso Vaz de Melo, que está que tem uma faixa comercial ali que todo mundo, que ela é sequência, não vai mexer, né? Que ela é sequência da obra do Via Shopping ali, onde tem a estação, e vai até naquele shopping popular. Tem uma área ali que eles falam, a conversa, né? O povo lá é que vai ser desapropriado ali, mas não existe isso, né? Por enquanto, especulação. Especulação. Tá? Por enquanto, nós não temos nenhuma orientação, nenhuma definição em relação a isso. Tá. Agora, mais uma pergunta. Lá não vai ter desapropriação no Santa Margarida, vocês já falaram aí, né? A princípio, nós não vamos ter, mas a gente ainda está com os projetos em fase de elaboração e aprovação, tá? Pode ser que tenha uma área, outra, mas o esforço, o mínimo possível. O mínimo do mínimo. É o mais inteligente, né? É melhor para todo mundo. Invadidas. Entendi. Porque eu estou perguntando, ontem eu até fiz contato com a Janaína, porque foram 2 pessoas à minha casa para perguntar se eu sabia de alguma coisa que está para acontecer lá. Aí a Janaína comentou dessa possibilidade de vir aqui hoje, eu vim para poder eu dar um retorno para elas, entendeu? Mas eu estou saindo daqui bem satisfeito e acho que vocês estão fazendo um belo de um trabalho. Vai dar certo, né, Janaína? Muito obrigado. Pode seguir? Obrigado, senhor, de participar conosco. Então, vamos lá. Saímos da Estação Amazonas.
Aí chegamos na estação Nova Suíça. Isso. Aqui é que uma linha encontra com a outra? Exatamente. Aí, daí vai a linha 1 segue para Gameleira e tem uma derivação, então, de linha para seguir até Barreiro, a nossa linha 2. Ok, então vocês vão criar, de fato, um novo ponto para o metrô antigo, né? Exatamente. E integra com a nova proposta, a linha 2. Exatamente. Maravilha. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então vamos nessa. Passamos por todas as estações, né? Eu acho que realmente, assim, é tão claro que Belo Horizonte já tentou, né, em outras épocas fazer esse negócio, que, na verdade, a linha de trem está lá há tanto tempo, né? E assim como nós temos algumas faixas de servidão paradas há séculos, né? Séculos é muito, tá? Paradas há muito tempo, mas, por exemplo, tinha um ramal que integrava aquela mina ali atrás da Serra do Curral, né? Passa o viaduto na 040, passa por baixo do anel rodoviário e vai lá naquele terminal de integração logística, né? Em tese, dá para chegar, né, em outros pontos da cidade. Ou seja, à medida que a gente for organizando isso, ir potencializando todos os recursos que nós já temos, né? Uma ponte é muito caro, um viaduto é muito caro, e tudo isso já está pronto lá, já existe. Basta a gente ir realmente reativando esses recursos para que eles realmente cumpram o papel deles dentro do que foi projetado já há tanto tempo, né? Vereador, a gente entende, enquanto concessionária, da nossa obrigação, não somente contratual, mas da nossa responsabilidade em fazer esse projeto dar certo, junto com a CEINFRA, junto com o governo do Estado e, obviamente, junto com a população de Belo Horizonte e o poder público municipal. Não temos dúvida do tamanho da nossa responsabilidade, porque, se esse projeto der certo, a gente mostra que é possível outros projetos, a expansão do metrô, que não está nas nossas mãos, né? Essa é uma definição de política pública que compete legalmente ao Estado, mas quando a gente mostra que é possível, que funciona e que dá certo, a gente consegue aí um apoio também da população, né, dos órgãos públicos, para que outros projetos possam vir a acontecer. Não, muito bom. Inclusive, a gente agradece muito, viu, Letícia, essa abertura. Certamente vocês virão aqui outras vezes na Câmara, porque ao longo dessas fases, né, que o cronograma for avançando, é sempre importante trocar informação, ouvir as pessoas, ouvir a população, né, para justamente ir afinando. E registro mais uma vez, Sumob, vamos já antecipar os movimentos. Quando a gente chegar na licitação de um ônibus de 2028, esses requisitos têm que estar todos enumerados. A gente precisa realmente de ter um trabalho proativo mesmo. E aqui a Comissão de Mobilidade, a gente vai tentar sempre estar pautando para ir empurrando aí essa discussão, né? Mas muito obrigado, Letícia, pela sua explanação. Bianca, você também tinha se preparado para uma apresentação, né? Então fique à vontade. Não sei, está naquele mesmo pendrive aqui? Uai, aqui está no ponto. Qual que é o nome desse arquivo? Apresentar. Apresentação CNBH VF. É esse? Então, ok. Plano de mobilidade metrô. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Olá, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e quem está nos assistindo. É com grande satisfação que eu venho a esta casa falar de um projeto que é tão relevante para a população, não só, né, que está concentrado ali no Barreiro, mas da região metropolitana como um todo. É um projeto que vai ter um impacto positivo na região metropolitana. A Letícia trouxe alguns aspectos mais técnicos ligados, né, ao projeto, ao contrato. Eu vou falar sobre como essa linha, esse projeto, ele interage com a mobilidade da região metropolitana como um todo, assim. Essa aí.
Então, né, como eu já havia falado, eu vou focar na questão da mobilidade urbana e como que esse projeto afeta, né, nesse quesito. Pode passar, por favor. Falando alguns aspectos mais gerais da linha do metrô em linha 2 e como isso pode afetar positivamente na população, nós vamos ter 7 novas estações. Está prevista a construção de 10,5 quilômetros de via, né? Tem extensão. Ai, volta, por favor. Aí. Isso. O estudo de previsão de demanda foi de 50 mil passageiros por dia, por sentido, que vai ser carregado nessa linha. Quando você fala no transporte metroviário, você fala de um transporte de alta capacidade, um transporte rápido. O que a gente vê hoje em dia, infelizmente, é um caos por causa de, né, grande volume de veículos, então a gente pega congestionamento, ou então um acidente que não é um fator esperado, a gente não tem uma forma de reação rápida pensando em uma rede de transportes, mas quando você pensa no modo do metrô, isso não afeta a viagem, isso não afeta o tempo de viagem do usuário, então é previsível a chegada. Eu trouxe um mapa mais geral, que tem a linha já existente hoje, com um trecho de expansão da linha 1, e aí embaixo, como vocês já viram anteriormente com a Letícia, que ela explicou muito bem, é o traçado proposto da linha 2. Pode passar, por favor. Esse mês, o governo do Estado lançou o plano de mobilidade da região metropolitana, e esse plano de mobilidade tem 4 eixos principais de atuação, que é o transporte ativo, o transporte público coletivo, que aí entra o metrô, o ônibus, não tem como falar de um sem falar do outro, né? Logística urbana e o transporte individual motorizado. Uma grande preocupação minha como técnica em transportes é o seguinte: para uma cidade, uma comunidade, pensando na região metropolitana, funcionar, vamos pensar como se fosse um ecossistema. Todos essas 4 linhas de atuação que eu mencionei, elas têm que funcionar em simbiose, assim, tem que se integrar, tem que interagir. Eu posso pegar o meu automóvel e parar numa estação e terminar o trajeto com o metrô, e do metrô eu posso ir caminhando para o trabalho ou pegar um ônibus. É possível, né, com essa interação. E dentro dessas 4 linhas principais, a gente tem diretrizes transversais, que são pilares dessas 4 linhas de atuação, que é o uso e ocupação do solo, a preocupação com a sustentabilidade, com a segurança, com a acessibilidade. Um fato que eu não falei no slide passado, mas quando você pensa numa estação de metrô, é muito favorável em questão de acessibilidade, porque ela está no mesmo nível do trem, então, do veículo, né? Então, o usuário que usa uma cadeira de rodas ou tem uma dificuldade de se locomover, ele vai ter um acesso facilitado a esse transporte. Pode passar, por favor. Ainda no plano de mobilidade, porque ele é o ordenador das principais ações e projetos a serem realizadas na região metropolitana. Esse é o objetivo de um plano, né, de mobilidade, ordenar essas ações. Eu separei, dentre as diretrizes, 3 principais, que é a estruturação de sistema de transporte coletivo, tronco alimentado, que aí entra muita questão que vocês falaram, que eu procurei não interromper quando vocês estavam falando, porque eu sabia que eu ia abordar na fala agora, mas essa interação entre ônibus, né, alimentando possivelmente o metrô. Integração institucional, operacional e tarifária entre os modos e sistemas. Então, quando você fala de região metropolitana, não tem como você tratar o transporte da região metropolitana, o transporte municipal de Belo Horizonte, o transporte municipal de Contagem, de maneira separada. É preciso que haja uma integração a nível institucional, operacional, para pensar, conseguir construir, quem sabe, futuramente, uma integração tarifária. Eu acho que a gente tem que ir ganhando espaço aos poucos, pequenas conquistas, né? Mas, de qualquer forma, Bianca, se me permite te interromper, na prática, hoje, como que essas conversas estão andando? Porque, por exemplo, existe integração no BH Bus. Para quem sai do metrô, consegue pegar o ônibus para acabar de complementar o trajeto. Eu acho que o inverso é que não funciona, se não me engano. Como que essas conversas hoje na prática ocorrem? Como que fica a questão do tipo, quanto que vai passar para um ou para outro da parte da tarifa que o usuário está pagando? Como que é?
Na hora que vamos ver, eles estão brigando como? Então, eu posso te responder no próximo slide, porque eu tenho um slide só para isso, da tratativa que a gente está fazendo para tratar disso. Promoção da intermodalidade para viagens metropolitanas, que aí entra muito na questão que os vereadores estão frisando, dos modos se conectarem, deles integrarem. Pode passar, por favor. Nós temos projetos no plano de mobilidade de corredores de transporte coletivo, dentre os existentes, os previstos para curto, médio e longo prazo. Eu destaquei, só para mostrar que a linha 2 do metrô está um projeto de curto prazo. Então, é uma ação prioritária do plano de mobilidade. Ele detectou como uma ação prioritária para a mobilidade da região metropolitana. Pode passar, por favor. Falando de rede de transporte coletivo e o metrô, tem ali em verde a linha 2. Eu tenho em azul e roxo os BRTs que estão já em fase de implantação, de construção em Contagem. Então, tem uma conexão. A gente tem aí a Avenida Amazonas, que é um grande corredor de transporte, passa um fluxo muito elevado de veículos. A gente tem um BRS que é previsto no corredor sudoeste, mas quando a gente consegue perceber também que essa linha 2 ela está localizada num ponto muito estratégico. Além de conectar a região do Barreiro ao metrô, dá uma possibilidade a mais de escolha do modo de transporte para a população, ele corta a via 040, a margem da Avenida Amazonas. Então, e outra coisa, eu não sei se vocês conseguem ver na imagem, tem os PINs, que é Ponto de Integração Metropolitana. O que seria esse ponto de integração metropolitana? Seria um local onde passa, onde tem a rede metroviária, o metrô, a rede municipal, e esses modos se interligam nessa estação, compartilham a infraestrutura. Pensando nisso, e na diretriz do plano, o Estado já começou as tratativas de um convênio de integração institucional. Primeiramente, o município de Contagem, na tratativa, aceitou aderir a esse convênio, a pactuar esse convênio. A tratativa já está... Pode passar, por favor. Eu queria te fazer uma pergunta antes de passar. Pode. O BRT anel rodoviário é uma realidade? Ou é só no mapa? Então, ele está previsto no plano de mobilidade, de uma ação, tem as ações curto, médio e longo prazo, e está previsto para ser estruturado. Eu só não posso te falar um horizonte de tempo. Tá, e essa linha laranja aqui, o metrô linha 3? Ah, tá. Isso aqui é surreal, não vai sair nunca. Então... Por causa da topografia, ponto. Mas seria subterrâneo? Pois é, vamos lá, deixa eu abrir um parêntese na sua apresentação, Biana. Eu acho que o Belo Horizontino ele tem que sair de alguns mitos. Eu não acredito que a gente vai conseguir fazer 1 quilômetro de metrô subterrâneo aqui em Belo Horizonte, nunca. Porque, por exemplo, essa linha 2 do Barreiro, vocês estão estimando 50 mil passageiros por dia. 50 mil usuários por dia. Por segmento? Por segmento. Então, multiplica na hora que sair lá do Barreiro e chegar lá na integração Nova Suíça, vai ter 50 mil vezes 7? Não, ida e volta, 50 mil na ida e projeção. Tá, pegou a roleta lá, vai passar 50 mil pessoas diferentes por dia. 50 mil passagens foram pagas. Sim. Certo? Que é o que vai dar sustentação financeira para a operação e etc. O que a gente sabe é que o custo de uma implementação de linha, principalmente se ela for subterrânea, vai lá para cima e você tem que fazer conta de quantos usuários tem de potencial de utilizar aquele negócio. Belo Horizonte montanhosa, o subsolo complicado de mexer, então assim, a gente nunca vai conseguir viabilizar. Tanto é que uma das discussões que a gente trouxe para a nossa comissão aqui são os outros modais possíveis de fazer essa integração de malha viária, que são o uso dos teleféricos, que é uma outra pegada para uma cidade que é montanhosa, as desvantagens de um passam a ser vantagens de outro. E aí, nos estudos que nós pesquisamos, 1 quilômetro de metrô consegue construir 5 quilômetros de teleférico. Então, assim, a razão é de 1 para 5. E nesse tipo de situação, a gente resolve esse lado da cidade, que é onde está a Serra do Curral, que é a parte mais montanhosa. O leito
de onde tem ferrovia hoje é a parte que segue o curso d'água, né, no caso aqui da bacia do Arrudas, né, a gente vem do Barreiro até ali na Praça da Estação, até a última estação que você faz a curva para ir lá para Vilarinho. Você só anda nos vales, né? Quando você quer andar mais próximo da montanha, essa dificuldade vai lá para cima. E aí, talvez seja a hora de já desmistificar o modal, que vai ser inviável financeiramente por muitos e muitos anos, e a gente já começar a trabalhar. Alguém deixou o som ligado aí. Tá falando? Henrique Braga. Ok, resolvido. E a gente conseguir já ir pautando no plano de mobilidade da região metropolitana novos modais. Eu estou falando só porque isso é um ponto de atenção também, porque senão a gente não vai conseguir avançar. Né? Então, só botando essa discussão, Bianca, fazendo esse parêntese, para a gente abrir esses tópicos de discussão realmente, às vezes obedecendo o traçado, mas já pensando em outras tecnologias. A sua fala é relevante, realmente essa linha tem um custo elevado. Vou levar a sua sugestão como uma colaboração para ser pensado, mas, de fato, esse projeto está previsto da forma como ele está posto e busca-se recursos, fonte de financiamento. Mas eu vou me ater mais à linha 2, que está no horizonte curto prazo. Não, tranquilo, eu só fiz a colocação porque a gente já debateu isso aqui, né, Fernanda? Sim, mas eu levo a sugestão e eu acho que esse debate, principalmente quando a gente fala de mobilidade, é muito construtivo. Acho que quando você senta e consegue cada um colocar o seu ponto, você consegue chegar em soluções melhores, sem dúvida. Pode passar, por gentileza. Como eu havia falado, essa questão de integração, pelo menos no primeiro momento, a nível institucional, é muito importante para realmente essa nova linha do metrô ser benéfica e conseguir interagir com o ônibus, né, municipal, com os demais modos. Está sendo pactuado um convênio de integração institucional entre o governo do Estado e o município de Contagem. Esse convênio já está na tratativa no estágio avançado e a gente tem expectativa que seja realmente, né, assinado no primeiro trimestre de 2024. E esse convênio ele tem diversos projetos e ações em conjunto com o município de Contagem, muito interessantes. Eu não trouxe eles detalhados ainda, como convênio, né, não foi ainda pactuado, mas eu achei muito importante eu abrir esse diálogo aqui nessa casa, porque o objetivo principal é a adoção de medidas voltadas para a melhoria do sistema de mobilidade urbana. Aí compartilha processos de elaboração, por exemplo, o plano de mobilidade de Contagem está alinhado com o plano de mobilidade da região metropolitana. Eles construíram alguns terminais, eles têm terminais no SIM deles. Então, compartilhar essa infraestrutura com o sistema e ter esse compartilhamento, e principalmente o compartilhamento de dados. Quando a gente fala de planejamento urbano, a gente precisa de dados. Como que uma modificação no metrô vai afetar o sistema municipal? Vamos ver os dados, vamos ver o que o usuário precisa, de onde o usuário está indo, onde ele quer chegar. Qual a forma mais rápida e econômica do usuário chegar? Vamos dar opções para o usuário, né? Então, essa tratativa com Contagem tem uma cláusula no convênio que abre espaço para os outros municípios da região metropolitana aderirem por meio de um aditivo ao convênio, e essa é a expectativa do Estado, que seja um início com Contagem, que a gente consiga expandir pela região metropolitana. Acho que vai ser um ganho para todos os cidadãos. Pode passar, por favor. E ainda nessa linha de convênios, tem um protocolo de intenções de governança metropolitana, que entra muito o caso que vocês falaram, como que esses sistemas vão conversar, como que vai se dar essa integração, como que vai ser a divisão, o repasse, isso vai ser tratado nesse protocolo de intenções, e ele tem a participação do governo do Estado, de Belo Horizonte e de Contagem. Aí Belo Horizonte, e também está na tratativa já avançada, a expectativa é que seja firmado no primeiro semestre de 2024, aí entra a questão que eu falei de dados. Ele não é tão abrangente quanto o convênio, mas já é um protocolo de intenções, né? As ações iniciais, o pontapé inicial para a gente ter uma governança metropolitana que beneficie o usuário.
É isso. Eu só queria fazer um comentário também, que foi falado aqui, na hora eu não respondi, porque eu queria, né, eu esperei chegar a vez da minha fala para já falar tudo e tentar sanar. Em 2024, nós vamos começar um estudo da rede metropolitana. O que esse estudo faz? Ele procura otimizar a rede em termos de melhoria para o usuário, estudar mesmo esse par origem de destino, onde que o usuário está querendo chegar, e não tem como fazer esse estudo sem levar em consideração o transporte municipal de Belo Horizonte, Contagem, Betim, né, e das demais cidades, e considerar o metrô e o ônibus como aliados, assim, um alimenta, né, o outro. E quem tem a ganhar com isso é o usuário do transporte coletivo. É por isso que a gente está muito, muito preocupado mesmo que 2028 já está ali. 2028 é o ano que a concessão de transporte público de Belo Horizonte se encerra. É o ano que vai ficar pronta, né, praticamente, a linha 2, e não dá para errar. Porque para você construir um contrato errado é um estalar de dedos. Basta um infeliz lá fazer um Ctrl-C, Ctrl-V nos materiais que foram feitos lá atrás, em 2008, de repente você está lá todo engessado de novo para um ciclo longo. Esse é o maior problema. Por isso que é importantíssimo a gente manter a discussão, o diálogo, o questionamento, para que tudo esteja muito bem afinado, para que quando a gente chegar em 2028, não existir nenhum lapso de falhas dessa integração toda, porque é muita energia que ficou represada por tanto tempo e agora a gente tem aqui para executar. Mobilidade é uma panela de pressão na cidade que está, assim, explodindo. E a gente precisa realmente de saber que ela é uma prioridade do cidadão. Ninguém aguenta ficar 2 horas num transporte público para chegar no seu trabalho. Eu, representando aqui a CEINFRA, meu ponto de vista, minha preocupação é aquele usuário que não consegue nem ter acesso, muitas vezes, ao transporte coletivo, né? Seja pelo tempo elevado, seja pela falta de acessibilidade, seja pelo número reduzido de linhas. A gente tem que procurar cada vez mais promover essa acessibilidade, o acesso. Quando eu falo de acessibilidade, eu falo o acesso ao transporte coletivo. E que ele seja de qualidade, que a gente consiga reduzir o tempo de viagem. Isso a gente consegue melhorando a qualidade das vias, porque, infelizmente, quando você, né, trazendo para o ônibus, você pode ter um acidente, um volume muito intenso de veículos, isso atrasa a viagem quando não se tem um corredor, né, de transporte. Por isso que a ideia de sempre criar corredores é pensando exatamente nisso, na mobilidade e na redução do tempo de viagem do usuário do transporte coletivo. Ok. Bianca, muito obrigado. Eu acho que todo esse esforço que a gente está vivenciando é muito importante. Então, agradeço o trabalho que vocês estão desenvolvendo na CEINFRA, né? E a gente está aqui como parlamentares justamente fazendo essa intermediação do que a gente ouve na rua, do que a gente ouve do cidadão, com vocês que são os técnicos que estão ali fazendo a coisa acontecer. Então, muito obrigado mesmo. Eu vou passar a palavra para o Sérgio rapidamente, só para o Sérgio fazer as suas considerações também, para a gente encaminhar para o fechamento dessa reunião. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos presentes. Agradecer o convite, né? A gente está aqui para poder contribuir no que for possível. Eu acho que o vereador Braulio colocou algumas preocupações aí que são, de fato, preocupações nossas e do município, porque nós precisamos trabalhar realmente para a eficiência do transporte do usuário, né? Com relação à integração, a gente precisa ressaltar aqui que todas as linhas do serviço municipal já são integradas com o metrô tarifariamente. Então, o usuário, através do cartão, através do crédito eletrônico, ele consegue fazer a validação no metrô, por exemplo, e em seguida no ônibus e vice-versa. Então, todas as linhas já estão integradas. Agora, nós temos algumas integrações que são necessárias, né, que são as integrações físicas, como, por exemplo, nós temos o exemplo de São Gabriel, temos uma estação metropolitana lá e temos uma estação municipal. Então, seria muito bom, né, que a concessão do metrô já tivesse considerado aí definitivamente todas as estações, as áreas necessárias. A gente sabe que provavelmente não entrou aí na concessão porque não foi possível naquele momento, mas nós estamos aqui e eu, em nome do superintendente André Dantas, reafirmo nosso compromisso de trabalhar junto com o Estado, com a concessionária, né, para a gente poder prover da melhor maneira possível
essas integrações o mais próximo possível das estações, algumas, né, depois que a gente tiver, e aí a Letícia nos comentou aí que ainda não tem os projetos finais das estações, isso é muito importante para a gente poder também fazer projetos. Mas a SUMOB e a Prefeitura de Belo Horizonte não estão paradas, né? A gente está conversando com o Estado, com a concessionária, no sentido de construir essas integrações. Como eu disse, a tarifária já existe, e as integrações físicas já estão sendo pensadas e olhadas áreas que possam potencialmente ser utilizadas. Evidentemente que essas áreas, para serem efetivamente projetadas e construídas, nós precisamos dos projetos finais, aí das estações do metrô, enfim, da linha 2, como ela efetivamente vai ser construída. Mas gostaria de deixar aqui, mais uma vez, né, a nossa vontade e o nosso esforço pleno de trabalhar a quatro mãos com a concessionária Metrô BH, com o Estado de Minas Gerais, em prol do usuário de Belo Horizonte. Ok? Obrigado. Gente, se você me permite, o protocolo de intenções mostra isso, né? O mútuo interesse tanto da Prefeitura de Belo Horizonte quanto do Estado, Contagem, a gente trabalhar em conjunto em favor do usuário, né? Bem, a gente realmente precisa de colocar o usuário, cliente, né, no centro das atenções, e vou dar 2 exemplos de situações que Belo Horizonte falha de bobeira. Vou dar o exemplo da estação do Calafate. A estação do Calafate é uma estação de metrô, ela fica escondidinha, mas ela tem um amplo pátio na frente dela. Vejo muita gente ir de carro para lá, deixa o carro e pega o metrô, por exemplo, para ir no Estádio Independência, né, quando os jogos do Atlético, principalmente, estavam sendo... Atlético e Cruzeiro estava rodando no Independência, a utilização da estação do Horto foi, assim, fenomenal para fazer esse deslocamento de massa. Os americanos já têm a Kombi, mas usa também a estação do Horto. Estação do Horto. Mas todas as estações de Belo Horizonte deveriam ser, de fato, promovidas para a pessoa ir para o estádio no metrô. Aí, a Arena MRV agora, ela está a distância de 1 quilômetro aproximadamente da estação do Eldorado. O estádio foi inaugurado, e aí você sai da estação do Eldorado, mal conservada, do lado de fora, mal sinalizado. Então, assim, para um pedestre, ele, na verdade, chegar no próximo ponto, que faria o trajeto do último quilômetro, não foi preparado. Então, faz parte do projeto do metrô? Não diretamente, mas indiretamente faz. Então, gostaria muito que a Metrô BH fosse propulsora disso. Talvez não seja responsabilidade dela direta pela concessão, mas ela pautar que precisa, que o município tem que chegar e arrumar, tem que arrumar as passagens de pedestre, as horizontais, mas também as passarelas. A gente pega, por exemplo, a estação Lagoinha, né, que sai ali do outro lado da rodoviária, né? A passarela extremamente mal cuidada, um ambiente inseguro próximo da estação de metrô. A gente precisa de ter estações de metrô seguras, com um entorno seguro, patrulhado, segurança patrimonial, tudo para quê? Para o usuário ter a confiança de que não vai chegar lá e ser assaltado, que vai chegar lá e ser assediado de alguma forma. Então, o que a CBTU fez de sucateamento na cidade, nos entornos das estações, é uma coisa horrorosa. E a gente precisa de resgatar isso. Então, vocês estão entrando, reformando as estações. Não adianta só a estação estar reformadinha e a gente esquecer o entorno. Então, é hora de ter esse olhar um pouco mais amplificado da própria vizinhança e a gente batalhar por isso. Então, que a Metrô BH tenha essa percepção e acione o município para que isso aconteça. E sempre que precisarem, a Câmara Municipal é um lugar onde essa voz pode ecoar, tá? E, então, eu fico com essa fala, Letícia, para te dizer o seguinte: a Metrô BH tem portas abertas aqui dentro para todos esses desafios que a gente vier a encontrar no meio do caminho, ok? Vereador Fernando Luiz, quer fazer algum fechamento? Eu só agradecer ao Sérgio, a Bianca, a Letícia pela participação de vocês. Agregou de maneira assim, expressiva, né? E, evidentemente, nós vamos fazer outros debates para que nós possamos
nos aprofundar, porque, como vereadores, a sociedade sempre está cobrando a gente, né? Resposta. E esse tipo de audiência é construtiva, né? Então, eu quero agradecer a vocês pela vinda e a participação de vocês aqui nessa audiência pública. Obrigado. Maravilha. Obrigado, vereador. Quero agradecer cada um dos convidados. Letícia, muito obrigado. Bianca, muito obrigado por ter vindo também. Senhor Sérgio, da SUMOB. Esse assunto é ótimo, né? Então, vamos lá. 15h31, eu declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado a todos.